Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, em muitas das videoaulas aqui do canal Promoqual Vida, foram feitas referências ao processo. Ele sempre aparece como elemento base fundamental para que os outros aspectos possam ser implantados e desenvolvidos. Também temos recebido várias solicitações dos nossos espectadores e seguidores para que fosse publicada uma videoaula específica sobre processo. Assim sendo, em função da grande abrangência do tema processo produtivo, nós do Promoqual Vida resolvemos produzir 2 vídeos para abordar totalmente esse tema. Na primeira videoaula denominada de processo produtivo, conceituação e evolução, é feita a conceituação e classificação do processo produtivo e apresentada a sua evolução histórica. Na segunda videoaula, denominada de processo produtivo como mapear, controlar e melhorar, é feita a abordagem da eficácia do processo produtivo, os benefícios da realização do mapeamento do processo e a metodologia para mapear, controlar e melhorar continuamente o processo produtivo. Recomendamos que você assista às 2 videoaulas sobre o tema processo produtivo, em função da importância do mesmo, para que se torne mais fácil a implementação da gestão, independentemente das especificidades de cada objetivo, seja qualidade, produtividade, ambiental, riscos, segurança, saúde, segurança da informação, custos, responsabilidade social, etc, etc, etc. Esta videoaula tem por objetivo apresentar o primeiro vídeo, processo produtivo, conceituação e evolução. Vamos conceituar e classificar, apresentando os vários tipos do processo produtivo e também apresentar a sua evolução histórica. Vamos juntos, então, descobrir o que é, quais os tipos, como se classifica e como se deu a evolução histórica dos processos produtivos? Meus amigos, para que se produza qualquer coisa, seja algo material e concreto, como um produto, ou algo abstrato, como um serviço, que agregue valor para a nossa vida, surge como elemento fundamental e indispensável o processo de produção. A qualidade, produtividade, desempenho, custo, vida útil, segurança, saúde e agora também de forma prioritária a sustentabilidade nascem quando se inicia o processo produtivo. Quando este processo produtivo estiver concluído, nesse momento também todos esses aspectos que eu acabei de mencionar também estarão definidos, determinando se algo concreto ou abstrato está ou não conforme com os requisitos estabelecidos. Conforme estabelecido na NBR ISO 9000 de 2015,
Processo é definido como o conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um resultado pretendido. Dessa forma, o produto é definido como resultado de um processo, entendendo-se como produto, um produto propriamente dito ou um serviço prestado. Conforme ilustrado na figura que projetamos, o processo é a transformação de entradas, insumos, informações, em saídas, produto ou serviço. A transformação é a agregação de valor produzida para gerar a saída, que é o produto ou o serviço. Quanto maior for o valor agregado à saída, maior poderá ser o valor cobrado pelo produto, por aquele produto ou serviço. Quanto maior o valor agregado, maior poderá ser o preço cobrado. Vários processos formam uma cadeia de suprimento, ou um sistema produtivo, ou seja, um conjunto de processos interrelacionados que recebem as entradas de fornecedores, agrega valor a estas entradas e produz saídas para o cliente. Assim, temos o conceito de processo conforme já apresentado. A cadeia de suprimento ou sistema produtivo agrega vários processos que precisam funcionar de forma integrada e, assim sendo, requerem o estabelecimento de uma sistemática de controle em relação à conformidade dos mesmos. A complexidade ocorre pelo fato de um processo ou mais processos serem entrada de outro ou de outros. Assim, a exemplo do que ocorre na elaboração de um planejamento, há processos que, para serem iniciados, dependem da conclusão de um ou mais outros processos. Além disso, há processos que são mais críticos que outros. E assim, como também ocorre no planejamento, configuram caminhos críticos para aquele processo. A figura que está na tela ilustra o caminho a ser percorrido para que o produto chegue até o cliente. Nessa cadeia, assim como vários processos, podem existir vários fornecedores internos e vários clientes internos também. A eficácia do processo ocorre somente quando os fornecedores internos procuram identificar as necessidades e expectativas de seus clientes internos e, naturalmente, os atendem. Somente nesta sequência o produto ou serviço será entregue ao cliente final e atenderá às suas necessidades e expectativas. Sintetizando, o processo produtivo pode ser conceituado como o conjunto de etapas necessárias para que a produção de um produto, incluindo todas as atividades, operações, procedimentos e controles, de forma que o resultado esteja conforme com os objetivos e especificações desejadas. Produto, se for considerado na perspectiva de marketing, o produto é algo disponibilizado ao mercado consumidor, visando atender a necessidades e expectativas do cliente ou consumidor. Nesse conceito, o produto é concebido considerando a percepção do cliente,
por ocasião da aquisição do produto, ou seja, que atributos são percebidos e valorizados pelo cliente, independentemente das características físicas propriamente dito do produto. De acordo com a norma ISO, NBR ISO 9001 de 2015, produto é a saída de uma organização que pode ser produzida com ou sem a ocorrência de transação alguma entre a organização e o cliente. Para a norma, o produto é uma definição geral, que tanto se aplica a produto propriamente dito como ao serviço. Com relação ao produto, o elemento dominante de um produto é que ele é geralmente tangível. A produção de um produto é alcançada sem que transação alguma necessariamente ocorra entre o provedor e o cliente. Mas, frequentemente, pode envolver esse elemento de serviço quando da entrega ao consumidor. Com relação ao serviço, o elemento dominante de um serviço é, geralmente, ser intangível. O serviço frequentemente envolve atividades na interface com o cliente para estabelecer os requisitos do consumidor, assim como na entrega do serviço. Então, sempre vai estar em contato com o cliente. Assim, o serviço consiste na identificação de necessidades do cliente, coleta de insumos necessários, normas, requisitos legais e informações requeridas, elaboração de um projeto e planejamento para a materialização do serviço, transformação dos insumos, avaliação do serviço, entrega do serviço e, finalmente, assistência técnica. Os processos de produção podem ser divididos em dois tipos. Primeiro é o processo de produção chamado de direta. Trata-se dos processos de produção primário e secundário. Essas produções primárias são aquelas do tipo extração de matérias-primas e plantação e colheita na agricultura. As produções secundárias são aquelas que agregam valor aos produtos gerados na produção primária. Por exemplo, o feijão preto, plantado e colhido na produção primária, é beneficiado, selecionado, são eliminadas as impurezas, ensacado, armazenado, expedido, transportado até os comércios e aí disponibilizado para o consumo. Então, esse é o primeiro tipo de processo de produção. O segundo tipo é o que a gente chama de processo de produção indireta. Trata-se de processos que requerem para o seu desenvolvimento conhecimentos específicos e que são disponibilizados na forma de prestação de serviços, que naturalmente apoiam os processos de produção direta que falamos anteriormente. Por exemplo, prestação de serviços de contabilidade, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, de máquinas e equipamentos, enfermagem, clínica médica, dentre outros. Dependendo do segmento produtivo e das características do mercado consumidor, em termos de demanda pelos produtos ou ainda em função das características, algumas incontroláveis, como o modismo ou a sazonalidade, há uma adequação no ritmo do processo produtivo. Ou, de forma mais completa, do sistema produtivo. Dessa forma,
nós podemos classificar esse sistema produtivo no seguinte: produção contínua. O que seria a produção contínua? Caracteriza-se por ser uma linha de produção que, de forma geral, não tem interrupções, não tem paradas. Por isso se dá esse nome de produção contínua. Nessa sistemática, a produtividade é muito grande. São produzidos produtos iguais obedecendo a um padrão estabelecido. Produtos, serviços, processos e demais atividades uniformizados. Sempre no menor tempo de produção possível. Então, grandes produtividade, muitos produtos produzidos, considerando sempre o menor tempo de produção possível. A produção contínua é muito utilizada na indústria em geral, porque se propõe a produzir a maior quantidade possível de produtos nesse menor espaço de tempo possível. A produção é permanente durante 24 horas do dia, normalmente considerando 3 turnos de produção com interrupções somente nas paradas de manutenção preventiva rigorosamente planejadas. De forma geral, os custos de produção são os mínimos, em função da tecnologia utilizada e também da aquisição de insumos, que é totalmente programada e repetitiva em função desse planejamento da produção que é feito de forma normalmente anual. Como há uma constância de demanda, há também uma movimentação permanente no estoque da indústria, que acaba requerendo menor espaço para o armazenamento. A automatização e a robótica são utilizadas de forma mais constante na produção contínua, como, por exemplo, pode-se citar a indústria de geladeiras, de fogões, de automóveis, etc. Segundo classificação é a produção intermitente. Caracteriza-se pelo atendimento a uma demanda específica, identificada normalmente pela área de comercialização ou através de um pedido específico do cliente. Ou é a comercialização ou há um pedido formal específico para essa produção. Na produção intermitente, não há continuidade na produção, ela sofre influência, conforme já mencionamos, da comercialização e dos pedidos específicos do cliente, além dos aspectos como estação climática e outras mudanças sazonais, como, por exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Crianças, das Mães, etc, etc. Cada pedido e ordem de produção ditam o que deve ser obedecido pela produção em termos de quantidade, de prazo, especificação e padrão de qualidade. Assim, o sistema de produção ocorre em lotes e a grande dificuldade fica por conta da adequação às necessidades de cada lote, porque os lotes passam a ser diferentes. Partindo-se da premissa que a tecnologia, as máquinas, setores, a mão de obra e demais recursos são sempre os mesmos disponíveis e que as características e ritmo de produção variam em função de cada lote. Outro tipo, a produção em projetos. Caracteriza-se pelo atendimento à produção de um produto ou um conjunto de produtos específicos, de forma geral, personalizado com características próprias, fazendo com que a tecnologia e os demais recursos a serem utilizados e mobilizados na produção sejam também
específicos desse projeto. Nesse caso, o planejamento e todos os recursos necessários à produção são inerentes ao projeto. Assim, as especificações, a produtividade, o controle e todas as atividades requeridas são específicas, fazendo com que o custo da produção seja alto, naturalmente, porque é personalizado, compatível com as especificidades de cada projeto. Da mesma forma, o atendimento ao cliente é totalmente personalizado, adotando-se procedimentos muitas vezes não observados de uma forma corrente por aquela empresa. Desenvolve-se um procedimento específico de produção para atender aquele projeto, como, por exemplo, produção de navios, de trens, de aviões, dentre outros. Para entender por que hoje é assim, é importante saber como surgiu e como evoluiu. Por isso, faremos uma breve incursão pela história do processo produtivo. Naturalmente, há transformações lentas e menores entre uma época e outra, mas aqui nessa videoaula elas não serão abordadas, uma vez que não é o nosso objeto. É importante que nos concentremos nos fatos principais que foram surgindo até os nossos dias. Então, o primeiro aspecto histórico que nós vamos estudar é a época da produção artesanal. A produção é feita pelo artesão, que é alguém com grande conhecimento técnico adquirido de seu pai, que também era artesão, ou de alguém que lhe ensinou detalhadamente como produzir algo. Nessa época, a qualidade era o diferencial da produção. O artesão conhecia profundamente seus clientes e, assim, era extremamente fácil produzir algo para cada um dos seus clientes, ou seja, o produto tinha a cara do dono. A mão de obra era muito valorizada e respeitada. Assim, as características gerais dessa época eram: tempo de produção lento, custo de produção alto, personalizado, mão de obra muito habilitada, era o artesão, conformidade do produto muito alta, desempenho do produto alto também, vida útil do produto grande, a vida útil é grande, satisfação do cliente muito alta. Segundo aspecto histórico, época da Revolução Industrial. Chegamos aí do século XVIII, Inglaterra. Há um grande crescimento na demanda em função, naturalmente, do aumento da população. Dessa forma, o artesão já não dava mais conta de garantir uma oferta que atendesse a todos os consumidores. Além desse fato, também surgem as máquinas, que têm por objetivo permitir ao homem substituir atividades artesanais e aumentar violentamente o ritmo da produção. Assim, surgem as fábricas, dotadas de máquinas e mão de obra. Os artesãos ainda resistem, mas não conseguem competir com as fábricas, notadamente no que diz respeito ao custo e ao tempo de produção. Seus clientes, antes muito satisfeitos com a qualidade e desempenho,
e vida útil começam a buscar produtos industrializados em função dos mesmos serem mais acessíveis, mais baratos, né, em termos de custo, e estarem rapidamente disponíveis no mercado. Nesse contexto, sobreviver no mercado, há uma migração, né, esses artesãos começam a migrar para integrarem as forças de trabalho das fábricas, para poder sobreviver. O cliente muito conhecido para o artesão passa a ser um desconhecido para a mão de obra. O produto, antes produzido totalmente por um artesão, passa a ter a sua produção segmentada em várias partes. Cada membro da força de trabalho faz uma parte e no fim da produção há uma montagem final, né, dependendo do produto. Surgem o que chamamos hoje de células produtivas ou setores de produção. A mão de obra não tem a visão sistêmica do processo. Faz a sua parte e, na maioria dos casos, nem sabe o que vem antes ou o que vem depois da sua célula. A mão de obra deixa de ser valorizada. Passa-se a focar na quantidade e menos na qualidade individual. Passa-se a privilegiar a produtividade e a remuneração passa a considerar esse aspecto como base. Características desta época eram tempo de produção rápido, custo de produção baixo, mão de obra habilitada evoluindo para desabilitada com o crescimento da demanda. É o que a gente chama da síndrome do operário não qualificado. Conformidade do produto, mediana. Desempenho do produto, médio também. Vida útil do produto, baixa. E satisfação do cliente, obviamente, média. Terceiro aspecto histórico, época do Taylorismo, século XX, Estados Unidos. A divisão do trabalho passa a ser mais eficiente do que no período da Revolução Industrial. Passa-se a controlar os tempos e movimentos da mão de obra. Dava-se prioridade aos tempos e movimentos que proporcionavam maior ganho de produtividade. Esses movimentos eram transmitidos por treinamentos aos demais membros da força de trabalho, que passavam a executar suas atividades, repetindo aqueles movimentos considerados mais eficazes, e com isso a produtividade passava a ser mais homogênea por toda a força de trabalho. Os tempos eram rigorosamente cronometrados para a garantia da produtividade considerada eficaz. Nessa época, a mão de obra não tem mais qualquer autonomia. Atua como máquinas, passa a ser números que, multiplicados pela produtividade estabelecida, representavam a força de trabalho necessária para produzir um quantitativo determinado de produtos. Esse quantitativo estava vinculado à demanda, e assim, sempre que a demanda baixava, o quantitativo da força de trabalho era reduzido também e vice-versa. Passa-se a buscar a redução no custo da produção, focando nos insumos tais como insumos mais baratos e menor quantidade. Para tanto, busca-se materiais alternativos com custos menores e composições de insumo
com menor demanda de matérias-primas. As características dessa época eram tempo de produção rápido, custo de produção baixíssimo, mão de obra treinada para produzir sempre com os mesmos movimentos e tempos, não tinha qualquer competência para resolver ou desenvolver algo que saísse da rotina, era tudo automatizado. Conformidade do produto média, apesar de repetidamente apresentar características positivas ou negativas. Era sempre do mesmo jeito. Desempenho do produto, médio também, por falta da personalização para o cliente. O tamanho da roupa era grande, médio ou pequeno, independentemente de você ser alto ou você ser baixo. A vida útil do produto, baixa, em função da economia nos insumos. Como se economizava nos insumos, a vida útil caía. E a satisfação do cliente, média. Aspecto histórico, introdução às relações humanas no trabalho. Já chegamos no século XX, décadas 20 a 30. Tanta automatização da mão de obra fez com que o modelo de Taylor fosse perdendo a força, uma vez que não havia mais diferencial entre o fabricante A e o fabricante B. A produtividade era a mesma, o custo igual e o diferencial era na qualidade, cada vez menor, fazendo com que os clientes ficassem muito insatisfeitos e passassem a reclamar seus direitos, gerando grandes prejuízos tanto para o fabricante A quanto para o fabricante B. Nesse período, o mundo passa a se preocupar com as relações humanas, entendendo que as pessoas não são máquinas. Assim, ainda de forma embrionária, as fábricas passam a dar voz aos membros da sua força de trabalho. E, em função disso, novas técnicas produtivas são criadas, trazendo ganhos tanto em produtividade quanto também em qualidade. Esses ganhos reduziram as perdas e também o custo da produção, permitindo que as fábricas aumentassem sua oferta ao mercado, cuja demanda era cada vez maior em função do crescimento populacional. As condições de trabalho também melhoraram bastante para a mão de obra, passando a dar-se atenção a aspectos como iluminação, ergonomia, alimentação, ventilação, etc. Esses aspectos antes completamente desconsiderados. As pessoas passam a se sentir valorizadas e, dessa forma, passam a produzir mais e mais. Apesar de curta, de ser ainda uma falsa humanização do trabalho, essa época marcou muitas mudanças, trazendo novos hábitos na relação entre empregador e empregado. Características gerais dessa época: tempo de produção médio e rápido, custo de produção médio e alto face ao retrabalho e devolução de produtos defeituosos feita pelos consumidores, mão de obra mais personalizada com e sem habilitação. A competência fica vinculada à produtividade e criatividade de cada pessoa. Conformidade do produto é baixa, média e alta, dependendo dos insumos e dos métodos e da competência também, naturalmente, da força de trabalho. O desempenho do produto é baixo, médio e alto, aí depende, vai ter uma variação grande, dependendo também dos insumos e dos métodos e da competência da força de trabalho. A vida útil do produto também aí vai ser baixa, média e alta, de acordo com o desempenho do produto. Satisfação do cliente, baixa e média.
em decorrências de produtos não conformes, passando a ter devoluções de produtos defeituosos. Muito bem, chegamos no fato histórico: gestão da qualidade, caracterizado por objetivos e metas. Isso já é o século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, notadamente a partir dos anos 50. Passa-se a dar ênfase no planejamento do produto, focando em quê? Nos objetivos e metas. O cliente passa a ser o alvo e, dessa forma, o planejamento é desenvolvido pensando em como atender às necessidades desse cliente e, ao mesmo tempo, produzir um produto que atendesse à demanda e que fosse eficaz tanto para quem produz como para quem utiliza o produto. Era o foco no cliente. O conceito de eficácia passa a ser encarado como fundamental, que é a capacidade de alcançar o efeito planejado, esperado ou desejado através da realização de uma determinada ação. Alguns aspectos passam a ser valorizados pelas fábricas, tais como uniformidade do produto, o atendimento a uma padronização, o que naturalmente permitiria a redução das perdas de produtos, a adequação do produto às necessidades do cliente e também a adequação ao uso para garantir o atendimento à demanda estabelecida. Para que tudo isso desse certo, implanta-se a meritocracia. Ou seja, cada pessoa tem suas metas e sempre que essas metas são atendidas, a pessoa é recompensada por isso, sendo bem avaliada em termos de desempenho. Entretanto, em face dos erros enfrentados na época anterior e para evitar uma enxurrada de devoluções de produtos não conformes, as fábricas passam a se preocupar com a conformidade dos produtos expedidos. E aí passam a desenvolver o controle da qualidade de forma mais intensa, para evitar que os produtos com defeitos chegassem até os seus clientes e gerasse as devoluções. Antes da expedição, então, é feita uma checagem final e os produtos defeituosos são descartados. Isso certamente aumentava a satisfação do cliente, mas também aumentava perdas e retrabalho. Nesse período, há um foco exagerado no controle da qualidade. E, naturalmente, isso aumentava também o custo de produção. Mais tarde, na década de 70, passa-se a entender que a qualidade dependia de quem a executava, de quem executava a tarefa para produzir o produto. Ou seja, quando um produto tinha sua produção iniciada, nesse momento nascia a qualidade. Quando esse produto estava pronto, a sua qualidade também já estava definida. Dessa forma, o controle da qualidade somente poderia identificar a conformidade e a não conformidade, mas não impedia a perda do que já estava consolidado, do produto que já estava consolidado. O controle da qualidade é então estendido por todas as células de produção. O objetivo era identificar falhas em cada segmento de produção
e tratá-las evitando que a mesma fosse percorrendo todas as células produtivas e chegassem na expedição como um produto não conforme. Essa sistemática de atuação passa a ser chamada de gestão da qualidade. Utiliza-se o controle estatístico do processo e as métricas vinculadas às pessoas passam a ser vinculadas também à célula, a cada célula de produção. Entende-se, nessa época, que não há constância de processo, uma vez que o produto permanentemente sofre mudanças para se adequar às necessidades do cliente. Nesse contexto, são necessárias técnicas de melhoria contínua, como o ciclo PDCA, ou o ciclo da qualidade. Esse PDCA, ciclo da qualidade, foi tema de uma videoaula específica do canal Promoqual Vida, e cujo link deixo aqui na descrição desse vídeo. Bom, características gerais dessa época. Tempo de produção rápido por conta da meritocracia. Custo de produção alto na fase de controle da qualidade, né? Naturalmente. Alto porque se fazia muito controle de qualidade do produto no final da linha, por conta de perdas de produtos defeituosos, então havia devolução e também retrabalho, quando era possível, tinha que refazer aquilo para entregar ao cliente. Custo de produção, aí já na gestão da qualidade, é baixo na fase de gestão da qualidade, na qual o controle da qualidade passa a ser desenvolvido em cada célula de produção, evitando a detecção da falha no final do processo produtivo. Isso fez reduzir o custo, principalmente com controle de qualidade e também com retrabalho. A mão de obra, a competência ficava vinculada aos treinamentos desenvolvidos pela fábrica para, naturalmente, internalizar os seus padrões, aqueles padrões que passaram a ser formatados, e então isso era internalizado na sua força de trabalho. A conformidade do produto passou a ser alta, o desempenho do produto passou a ser alto e a vida útil do produto também alta, apesar desse conceito ser vinculado às necessidades do custo médio do produto para a garantia de que houvesse acessibilidade do mercado consumidor. E, obviamente, também a satisfação do cliente passa a ser alta. Muito bem, chegamos a outro fato histórico importante, a globalização. A globalização acontece no século XX, anos 90, em frente. A competitividade passa a ser muito grande, abrangendo todo o território geográfico mundial. As multinacionais antes já existentes no mercado passam a diversificar a sua produção buscando mão de obra e insumos com custos menores e assim passam a buscar isso nos diversos países. A produção deixa de ser concentrada em uma única fábrica e passa a ser produzida em vários países com a montagem final em um outro local. Assim, passa a ser comum uma célula de produção ser desenvolvida, por exemplo, no México, outra no Uruguai, outra no Brasil, e a montagem final do produto, por exemplo, na Argentina. O desafio agora passa a ser a manutenção dos padrões. Padrões estabelecidos e praticados naquela fase da gestão da qualidade, em regiões completamente diferentes, inclusive em termos culturais e educacionais. Cresce a demanda pelo treinamento, como forma de habilitar as pessoas
e produzir a competência requerida para manter a qualidade. Essa época se caracteriza cada vez mais pela frequente automatização dos processos produtivos. Cada vez se busca mais isso, essa automatização. Há a informatização dos processos e das máquinas, antes já existentes, mas só que agora muito informatizadas, ou seja, mediante software, hardware específicos, os projetos são desenvolvidos e as máquinas são programadas para a produção sem a participação ou com a mínima participação da mão de obra. Passa também a ser utilizada a robótica e muitas pessoas são substituídas na produção por robôs. A evolução da tecnologia e a inovação passam a ter um ritmo tão acelerado que o mercado tem grandes dificuldades para se ajustar nessa mesma velocidade. Algo novo surge imediatamente. E aí, outro algo novo surge de novo. Já vem chegando. E você tem que se adequar. Agora, por exemplo, vem a inteligência artificial. Muitas pessoas ficam desempregadas. Sim, desempregadas. Muitas profissões antes consideradas indispensáveis deixam de existir e as carreiras antes bem definidas e programadas já não funcionam mais de acordo com esta lógica. Novas funções e novas carreiras surgem e surgirão. Será? O que vocês acham? Que fato histórico virá a partir daí? Bem, concluímos. E então, essa videoaula te ajudou? Se sim, curta e emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e também às suas solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promoqual Vida. Se inscreva no canal e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Dessa forma, você saberá o que está surgindo no canal e, se for do seu interesse, você assiste ou não. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde!